Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como vão vocês? Passaram o dia bacana hoje? Glória a Deus, né? Creio que sim, todos nós somos muito abençoados e agraciados pelo poder divino Espírito Santo, não é mesmo? O Senhor Jesus está sempre presente nas nossas vidas, sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando, nos mostrando o caminho que devemos seguir, né? E a gente, com a nossa fé perseverante, né? Com a nossa perseverança, somos abençoados, né? Graças a esse Senhor tão maravilhoso que cuida de nós o tempo todo, né? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de ontem, né? Eu estou no capítulo de número 2, nós falamos sobre o cântico de Simeão, né? Falando sobre Jesus lá, que foi o menino Jesus que foi apresentado no templo de Jerusalém, né? E que Simeão pegou ele no colo e apresentando, né? Louvor, né? Fez um louvor em agradecimento e disse: meu Senhor, agora eu já posso ir, né? Era o momento que ele falava que depois que ele visse o Salvador, que ele então ele poderia morrer, né? Como foi profetizado. Então, vamos lá para a nossa continuação aqui. Nós vamos falar sobre a profetisa Ana e Jesus lá no templo, né? Quando ele foi ainda adolescente para o templo, né? Vamos lá. Aqui, ele permaneceu lá, né? Ainda adolescente. Então, vamos aqui na nossa Bíblia, fala o seguinte, que no versículo de número 36 do capítulo 2, segundo o Evangelho de Lucas. Sabemos quem foi Lucas, né? Que foi um evangelista muito dito como uma pessoa muito inteligente, né? Muito sábio, e que fez o relato de coisas todas verdadeiras, de tudo quanto ele ouvia falar. Ele foi relatando quanto a toda a história do nascimento de Jesus e muito mais, não é mesmo? Vamos então aqui dar continuidade. Aqui fala o seguinte, no versículo de número 36, fala que estava a profetisa Ana, filha de, deixa eu ler aqui, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio da sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, sobre o menino Jesus. E aí diz, mas no versículo de número 41, fala assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. Então, o menino Jesus ficou lá no caminho, né? E eles começaram a procurar, que o menino Jesus ficou lá em Jerusalém. E eles não sabiam, né? Eles não perceberam que o menino tinha ficado. E como não se encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, quando os pais dele foi até a Jerusalém, encontrou lá o menino Jesus
com a sua, entre os doutores, né, aqueles homens que eram mais, já se diziam sábios, né, estudiosos, né, mas o mais sábio que estava ali era o menino Jesus, que ele com a sua sabedoria os interrogavam. E todos os que o viam admiravam a sua inteligência e as respostas que ele dava. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Estou lendo conforme está escrito, tá, gente? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as respostas que ele deu, que ele lhes dizia, né? E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes jeitoso. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Veja bem, vamos entender, vou parar aqui, para a gente ter uma noção aqui, entender quanto a isso, né? Nós sabemos que Ana ficou viúva, né? Após os 7 anos de casada, ela então casou-se novamente. As escrituras foi que registrou que ela estava já com quase 84 anos de idade quando viu o Messias, né? O menino. Então a perda do marido e os longos anos que ela viveu sozinha não lhe roubaram a alegria de servir a Deus. Ela continuou servindo a Deus alegremente, fazendo suas orações, fazendo seu jejum e falando, né, anunciando quanto ao Senhor Jesus para muitos. Então, pela sua idade avançada, né, Ana poderia estar isenta desse compromisso de ir à casa de Deus, né, de cumprir os rituais judaicos da época, mas ela manteve a chama da fé acesa, ela manteve firme com Jesus, né? Então, ela tinha ali, ela era fervorosa na fé. Isto é, o ânimo que ela tinha, o temor e a devoção que ela tinha por Deus era verdadeiro, era coisa verdadeira, né? Que ela carregava com ela. Por isso, ela permaneceu forte até o fim da vida dela. Ela permaneceu bem forte. Mas, lá no versículo de número 46, fala que, e aconteceu que passados 3 dias já acharam-no no templo. Então, 3 dias depois, quando Ana voltou lá para Jerusalém, né? Eles voltaram para Jerusalém. Então, ela encontrou o menino Jesus, né? Ele tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Ela o encontrou lá no meio dos doutores, em meio aos doutores e mestres da lei da época, né? E o Senhor Jesus se comportou, né? O menino Jesus se comportou como um mero ouvinte lá, né? Mas como uma autoridade, ele fazia também suas perguntas inteligentes e também ele dava respostas também muito sábias, respostas inteligentes. Ele mostrava o nível de conhecimento e entendimento que ele possuía acerca das Sagradas Escrituras, de tudo aquilo que o Pai havia colocado nele, não é mesmo? Então era comum que os rabinos ficassem lá no pátio do templo com seus alunos, a fim de instruí-los, né? Então, posteriormente, o Senhor também usou esse espaço para ensinar as Escrituras ao povo e os discípulos que andavam com ele, tá certo? Então, veja bem, Ana, ela era conhecida como a profetisa, né? Mas teve uma primeira profetisa que foi Miriam, mas Ana era conhecida como a profetisa e Lucas, ele relata isso, que ela era uma judia, né?
que ela já era idosa, como está escrito ali na palavra que eu li, que ela já era idosa, e que ela profetizou sobre Jesus no templo lá em Jerusalém, né? Durante a apresentação do menino Jesus no templo. Ana também, ela mencionou quanto o livro lá está sendo mencionada também quanto, lá no livro de 1 Samuel, né, o profeta fala sobre Ana lá também. Então, segundo a história dita aqui na Bíblia, Eucana, que era o marido dela, né, pai de Samuel, tinha duas esposas, né? E Ana, que era Ana e era Penina. Mas a Bíblia conta também que fala sobre essa primeira profetisa que eu falei, que era Miriam, ela era irmã, né, de Moisés e também irmã de Arão. E Miriam, ela liderou lá o povo de Israel, ela liderava o povo lá com cânticos, com danças, né, com louvores para Deus na época, né? Ela transmitia tudo isso para o povo que lá estava, ela liderava quanto a isso. Mas a Ana, ela foi uma mulher de muita oração, de muita perseverança, como eu li ali na palavra, né? Porque eu estou falando o que eu entendi, o que eu escrevo também, né? Eu vou acompanhando. Então, ela era uma mulher de muita oração, ela foi uma mulher que sofreu muito, né? Porque ela tinha Penina que vivia implicando com ela, vamos falar assim, né? Implicando com ela porque ela não tinha filhos. E Ana se sentia muito triste por isso, ela sofria muito, né? Como falavam também, uma árvore seca, né? Aquela coisa toda. Então ela ficava muito triste. E ela passou muitos anos assim, né? Sendo agredida, né? De uma forma um pouco ignorante e má, né? Da Penina, né? Que toda vez ela falava coisas para Ana e ouvia que deixava aí, Ana via que ele ficava muito triste, mas Ana não era de discussão, Ana não era de briga, né? Não, ela era uma mulher fervorosa na fé e ela ficou 25 anos orando ao Senhor, né? Buscando no Senhor e falando, ela falou para o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu colocarei, eu darei ele para ti, né? Levarei até ao templo e ele ficará no templo lá servindo ao Senhor. E a história todos já sabem como é, né? Então Lucas, ele vem relatando quanto a isso, né? Aqui na palavra, no livro dele, no livro do segundo evangelho dele, ele vem relatando toda essa história, vem falando sobre Jesus no templo, com os 12 anos, né? Foi quando ele ficou lá no templo em meio aos doutores, que eu já falei aqui, né? Os doutores, os rabinos, aqueles homens doutorados, sábios, né? Mas ele ouvia todos e também falava muita coisa e também ele dava suas respostas muito inteligente, porque o Senhor Jesus, ele sempre foi muito sábio, né? Um espírito perfeitíssimo é o Senhor Jesus, sábio, inteligente, justo, né? Que governa todo esse nosso mundo aí, que nos governa toda a humanidade. Então isso significa para todos nós que estamos debaixo da avaliação de Deus, que nós precisamos estar cada vez mais enraizado com Ele, sabe como? Cada vez mais conectado, raiz forte ali. A gente está ali, uma árvore da fruta, ela precisa estar fortificada na raiz, não é mesmo? Então ela precisa beber ali bastante água, né? Para ela ficar uma árvore bonita, né? Verdejante, uma árvore que começa a dar frutos, né? E assim somos nós. Nós precisamos nos alimentar da palavra. É a palavra que vai nutrindo a gente e vai fazendo a gente ficando forte, vai fazendo a gente desabrochar em levar, né, a palavra do Senhor para outras pessoas, anunciar o Senhor Jesus
para outras pessoas. Então, essa fé de Ana aqui, ela é muito, assim, significativa, né? Não só dela, como de muitos outros, mas nesse caso aqui da história de Ana, né? É muito significativa, porque está provando a perseverança e que ela não desistiu em momento algum. E olha que ela já foi indo de idade, né, com 80 e poucos anos, ela continuou persistindo ali, sendo perseverante, até que ela conseguiu realizar o sonho dela, né? Então, é assim que nós devemos ser, perseverante, firmes, inteligentes, sábios, como o Senhor Jesus, ele é até hoje, né? E ele coloca sempre da autoridade dele sobre nós. Ele coloca sempre a gente, né? A gente, para que a gente venha se fortalecer, ter certeza que ele é conosco. E assim a gente vai ganhando das virtudes do Senhor, né? E aqui diz assim, ó, no versículo de número 47, que falava sobre a inteligência do Senhor Jesus, né? Eu vou ler o que está aqui na Bíblia. Diz assim: em meio aos doutores e mestres da lei, o Senhor Jesus se comportou não como um mero ouvinte, mas como uma autoridade. Suas perguntas inteligentes e respostas sábias mostravam o nível de conhecimento e entendimento que ele possuía acerca das Escrituras, porque ele era filho do Deus Altíssimo, que dava todo o conhecimento a ele quanto às Escrituras, e ele sempre falou coisas justas, né? Então, ali, quando os pais dele achou ele lá no templo, né? Depois de 3 dias, quando eles voltaram para Jerusalém, os pais perguntaram: poxa, filho, como você... É um modo de dizer, não que ele tenha falado dessa forma que eu vou falar, mas eles falaram: poxa, meu filho, como você fez isso conosco? Nós ficamos te procurando, estávamos ansiosos para te achar. E o menino Jesus, o mais depressa possível, ele respondeu, né? Ele deu uma resposta para eles, falando: por que é que me procuras? Não sabe que me convém tratar dos negócios do meu pai? Ele está falando do Deus Altíssimo, né? Do Deus Altíssimo, o Pai dele, o Deus Todo-Poderoso. Então, os pais ficaram meio assim, sem compreender o que ele estava falando, mas guardaram no coração as palavras do filho, porque o filho era um menino Jesus, que veio para salvar toda a humanidade, né? Ele era muito inteligente. Então, como filho de Deus, Jesus nutria, então, a aspiração quanto ao espírito dele, quanto à aspiração espiritual, você entende? E disse, aqui fala assim, ó, mesmo sendo jovem, de apenas 12 anos de idade, seus pensamentos e suas ocupações eram voltadas para as Escrituras, voltadas para a ordem divina de Deus, né? Do Pai, a ordem de Deus. Então, quem de fato nasceu de Deus comunga do mesmo propósito do Salvador, ou seja, quem de fato é filho de Deus está sempre buscando na palavra, está sempre orando, está sempre jejuando, está sempre se fortalecendo na fé, ouvindo uma palavra, cantando os louvores para o Senhor Jesus, engrandecendo o nome do Pai, seguindo as ordens, né? Como ele sabia, o menino Jesus, não sabes que trato dos negócios de meu Pai? Então, ele estava ali mostrando ali quanto ele estava preocupado espiritualmente em aprender, em tratar das coisas que era correta aos olhos do Pai, né? Tudo quanto ele aprendeu, tudo quanto o Pai transmitiu a ele através da transfiguração, né? O Pai, então, transmitiu muito isso a ele. Então, aqui fala assim, ó, quem de fato nasceu de Deus comunga do mesmo propósito do Salvador, mantém um íntimo relacionamento com o Senhor Jesus e possui genuidade, desejo de honrá-lo, possui o desejo de honrar o nosso Senhor. É assim que nós devemos ser, não é mesmo? Pessoas honrosas, pessoas que queremos
desse espírito, né, tão benevolente, tão misericordioso, tão justo e verdadeiro, que é o de Deus, né, do Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, né, que cuida de cada um de nós até hoje nessa face da terra, tá certo? Amanhã eu venho falar com vocês sobre o terceiro capítulo. O terceiro capítulo nós vamos falar sobre a pregação de João Batista, né? Quando ele batizou Jesus Cristo já crescido, já, né? Já homem, né? Aí eu vou ler para vocês. Sei que nós já sabemos dessa história desde lá, né, no relato de Marcos, mas nós temos que seguir aqui o novo evangelho para a gente ter entendimento quanto à vida, a nossa vida atualmente, né? A gente vai refletindo diante da palavra dos profetas antigos e também dos nossos profetas atuais, nossos bispos, nossos pastores, e vamos então, a gente vai crescendo em vida, nós vamos melhorando a nossa vida, porque a vida não se mantém somente nas futilidades, né? Nas vaidades, nos amigos, não, nós precisamos manter a nossa vida ligada no céu, com Deus Todo-Poderoso. Você entende o que eu falo? Então amanhã eu venho falar sobre isso com vocês, tá certo? Boa noite, até amanhã, que Deus abençoe grandemente. E sejam vocês, vamos nos tornar, né? E se não vamos nos tornar pessoas perseverantes, pessoas que eu decido ser uma pessoa que oro, que faço jejum, que busco na palavra, que ouço, que louvo, que tiro o meu tempo para Jesus, não deixando de fora as coisas que nós temos que fazer diante da nossa sociedade, diante da nossa vida atual, tá certo? Devemos continuar lutando por coisas de nossa vida atual para que a gente venha crescer, né? E crescemos mediante não somente das coisas da nossa vida cotidiana, mas só crescemos mesmo quando estamos buscando em perseverança no nosso Pai eterno, que é o nosso Deus, né? E diante dele, o Filho que veio para nos trazer a salvação, tá certo? Deu para entender aí o que eu falei? Então, olha, um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Hoje eu estou com vontade de orar. Vamos orar? Quero orar com vocês aqui. Então, prestem bem atenção, vamos orar. Querido e amado Deus, mais uma vez nos colocamos aqui, Senhor, e aprendemos da Sua palavra. Temos a plena confiança que com o Senhor, na perseverança, tudo se faz bem. Então, Senhor, muito obrigado por nos dar esclarecimento, por essa noite tão abençoada, por o nosso dia que passou, pela nossa saúde e por nos dar como exemplo tantas pessoas do passado. Nós queremos sim, meu Pai, refletir nessa Sua palavra, refletir nas palavras dos acontecimentos do passado, para que nós possamos ser melhor que somos. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento cada vez mais na Sua palavra, para que nós venhamos crescer em vida, crescer com o Senhor, sempre presente nas nossas vidas, e juntamente com o Senhor, na Sua autoridade, seguirmos na certeza que vamos ser mais que vencedores. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, eu já te agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o seu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu, Senhor, o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Jesus acompanhe plenamente, que vocês tenham uma noite abençoada na graça do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa te livrar, te curar, te libertar e te encher da luz dele, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tenho certeza que Ele quer. Tchau.